Bem, sétimo ano, como a gente estudou na aula passada, na videoaula passada, né, que eu passei para vocês sobre as grandes navegações, dentro das grandes navegações, a chegada de Cabral ao Brasil. Então vamos conhecer um pouco. Teria também, né, ali a colonização da América do Norte, né, Central e do Sul, né, uma parte pelos espanhóis, outra parte pelos ingleses, portugueses. Aí é, mediante ao tempo que nós estamos, né, que o tempo está bem curto, eu vou focar na colonização do Brasil, né, do país, né, onde nós estamos, o período de colonização. Então, quando ele chegou em 1500, não foi logo colonizado de cara, não. O Brasil, o rei de Portugal não tomou logo posse, de fato, dessas terras. Ele foi tomar posse anos mais tarde, né, quando de fato o Brasil oficialmente se tornou colônia de Portugal. Até então ficou meio que à vontade. Mas aí, quando eles chegaram aqui, o que eles encontraram de interessante economicamente foi a madeira, né, pau-brasil. E eles tiraram tanto, né, foi retirada tanto, né, houve tantas derrubadas e levaram dessa madeira, porque a madeira era boa, porque tinha uma tinta também muito interessante, e tirou muitas e muitas, extraiu tanto, né, que hoje é difícil até a gente encontrar essa madeira aqui no país, né? Ela ficou escassa, chegou a ponto de ficar escassa do tanto que é, eles tiraram do país, né? Ela possuía, essa madeira, uma cor de brasa, né? Então, uma cor muito bonita. A famosa madeira, né, pau-brasil. Nesse período também houve um encontro dos brancos, né, dos europeus e dos índios, os povos nativos que aqui estavam. Então, o encontro deles, né, primeiro foi interessante. Tanto eles ficaram perplexos com a civilização indígena, como os indígenas também ficaram perplexos com a civilização europeia. Não vou dizer que eram incivilizados os índios, não. Eles tinham a cultura deles, assim como os europeus também tinham. Agora, os europeus estranhavam a cultura dos índios, chamavam até de aborígena, né, de incivilizados, mas não é bem assim, é porque os índios eles tiveram, né, uma situação de vida diferente da dos europeus. E aí foi o choque cultural. Mas até então houve um encontro, como por exemplo o escambo, né, que era troca. Havia a troca de pau-brasil, que é essa madeira abundante, eles trocavam com os índios, pediam, né, para que os índios tirassem a madeira, faziam essa troca por objetos úteis os indígenas, como machado, pás, foices, facas e espelho. Isso era interessante, né, para os indígenas. Aí do casamento, também de portugueses com mulheres tupis, da aliança com alguns grupos indígenas para guerrear contra outros grupos indígenas, os portugueses faziam. Então, aí era onde eles se entendiam, a parte que entendia, né, entre os brancos e os índios. Mas depois também veio o desencontro. Então, o desencontro, nós temos as doenças que os europeus trouxeram, as armas de fogo, o trabalho forçado, né? Que isso foi causando uma grande mortandade das comunidades indígenas, que eram muitas que existiam aqui no Brasil e muitas delas foram dizimadas, né, por conta da ambição dos europeus quando chegaram aqui. E aí vem a questão da colonização. Então a colonização vai se dar quando o rei de Portugal percebe que o Brasil já está sendo invadido por outros países, lá da Europa mesmo, né? Então ele vai querer tomar providência sobre a questão administrativa do Brasil. Então em 1530 é que a ficha de D. João III cai. Eita, tem que tomar algumas medidas importantes para administrar o Brasil. E aí é onde ele manda de lá para cá, né? Martins Afonso de Souza para essa administração. Aí ele chega e vai logo combater franceses que estavam explorando o litoral brasileiro, que em uma área, essa área era uma área habitada por guaianeses e carijós. Aí lá foi fundado São Vicente em 1532. São Vicente é a primeira vila do Brasil, né? Uma primeira cidade, a primeira vila do Brasil, São Vicente. E aí também mandou erguer nessa vila as primeiras casas, uma capela, um engenho de cana-de-açúcar. E aí aos poucos foi começando mesmo a produção de açúcar aqui no Brasil. Depois disso,
Lá mais ou menos em 1534, oficialmente é criar as capitanias hereditárias. São 15 capitanias, né? 15 capitanias, faixas de terras do litoral do Brasil todinho. E essas capitanias, ela foi distribuída entre 12 donatários para vir tomar posse, né, e trabalhar nas terras para evitar que fosse invadida por outros países. Só que dentre essas capitanias, uns historiadores, né, diz só duas deu certo, outros três. E aí a gente tem as capitanias deram certo: São Vicente, Pernambuco e Bahia. E aqui em Pernambuco, o donatário foi Duarte Coelho. E realmente, Pernambuco foi um grande produtor de açúcar. Então, durante o período colonial, a economia de destaque do Brasil foi a produção de cana-de-açúcar, né? E as capitanias que deram certo foram essas que eu falei. Dentre as 15, né, dividido entre 12 donatários, só teve São Vicente, Bahia e Pernambuco, né, que deram certo. E aí, houveram, né, várias questões que levaram, né, as capitanias a ter esse fracasso, né? Era a falta de recursos de alguns donatários que não tinham para administrar, as grandes extensões de terra, a falta de comunicação entre elas, a resistência indígenas, ataques dos corsários, e também donatários que nem chegaram a conhecer as terras de forma alguma. É a razão, né, das outras 12, digamos assim, capitanias não terem dado certo. Mas foi uma forma de governo encontrado, de administração de governo, quer dizer, encontrado para o Brasil colonial pelo rei Dom João III. E aí, como não deu certo, né, as capitanias, aí vem a questão do governo geral. Algo precisava ser utilizado para administrar o Brasil. Então, vem aí o governo geral. Esse, né, em 1549, chega na Bahia o primeiro governador-geral chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza veio, né? Junto com ele, né, vieram também funcionários, carpinteiros, soldados e os jesuítas, chefiado pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, como o catolicismo, né, era muito forte em Portugal, e aí com a vinda de Tomé de Souza, trouxe a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus veio para catequizar os índios, já tinha uma relação muito forte, né, da igreja com o Estado, né, com o rei. E aí, para catequizar, como tinha acontecido, que eu já expliquei para vocês, a Reforma Protestante, e depois dessa Reforma Protestante veio a Contra-Reforma, e dentro da Contra-Reforma, um movimento organizado pela Igreja Católica, nasceu a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus veio justamente, né, para catequizar os índios. Não só para trazê-los para a cristandade, né, a crença em Deus e tudo mais, mas também eles ensinavam mesmo conteúdos, né, que era um ensino muito interessante dos povos dos jesuítas, né, até que o Marquês de Pombal expulsou eles, então eles ficaram aqui quase 300 anos, jesuítas, né, quando eles vieram junto com Tomé de Souza, a Companhia de Jesus. Depois veio o segundo governador-geral, Duarte da Costa, que também ficou, né, no lugar de Tomé de Souza. E aí ele fez também várias transformações e tudo mais. E, por último, Mendes Safra, o terceiro governador-geral. Depois foi montado as câmaras municipais. E um detalhe, quando Tomé de Souza veio para o Brasil, logo em seguida teve que ser criada uma cidade, a cidade polo, né, do que eu quero dizer assim, administrativa. Então, a capital do Brasil, né, a primeira cidade da administração na época, no caso da colônia, era Salvador. Então foi Salvador, assim que a gente considera Salvador a primeira capital do Brasil. Depois foi o Rio de Janeiro e hoje é Brasília. Mas antes de tudo, né, lá ainda no período colonial, Salvador foi a primeira capital. Sim, aí a criação das câmaras municipais, né? Foram criadas as câmaras municipais para a administração das vilas. Uma vila também de destaque, hoje é a Vila Rica, né? Que hoje é a atual Ouro Preto, lá de Minas Gerais também. Muito interessante esse assunto. E aí a igreja, como eu falei, né? Ela se colocou, né? No caso, como jesuítas, no intuito de fazer com que a fé católica fosse disseminada através daqueles povos, né? Que não tinham conhecimento. Depois, a Ordem dos Jesuítas, como vimos, foi fundada
pelo militar Inácio de Loyola. Foi ele que fundou lá, como eu disse, no século XVI, quando a gente estava estudando a Reforma Protestante. Que aí eu disse, né, que o principal objetivo era divulgar o catolicismo na Europa, África, América e Ásia. Então não só foi aqui, né, também levou para outros pontos, né. Aí teve a formação e a conversão a partir da catequese das crianças indígenas. Então foi mudada a parte religiosa indígena, eles terminaram aderindo à religião europeia, né? No caso, a religião cristã. Até 1580, os jesuítas foram os missionários oficiais da coroa portuguesa. Depois disso, entraram no Brasil outras ordens religiosas, como a dos franciscanos, dos carmelitas, dos capuchinhos e oratorianos. E assim também eles puderam difundir, né, o conhecimento religioso. Então, resumidamente, né, sobre a questão colonial, nós temos o seguinte. No caso, em 1534, nós temos efetivamente, né, a criação das capitanias hereditárias, que é aí onde de fato o Brasil passa a ser colonizado. As capitanias que deram certo, como eu falei, São Vicente, Pernambuco e Bahia. As capitanias hereditárias não deu certo, como uma das questões que pode ser levantada, né? Porque nem todos os donatários que as receberam se interessaram em vir ao Brasil para administrá-la. Isso é um ponto muito importante de destaque, né? O fato de não ter dado certo o projeto das capitanias hereditárias aqui no Brasil. Aí, no caso, como a maioria das capitanias falharam, e em 1548, o rei de Portugal implanta no Brasil o governo geral. E o primeiro governador geral foi Tomé de Souza. A primeira capital do Brasil foi Salvador. As câmaras municipais, como eu falei, era o centro administrativo das vilas coloniais, né? Servia para administrar as vilas coloniais, essas câmaras municipais, e até hoje a gente tem as câmaras municipais mesmo, né? Juntamente com as prefeituras. Sim, e os homens bons, tem também essa questão dos homens bons. Os homens bons eram as autoridades locais, eram gente, né, que era autoritária e tinha dinheiro. Esses eram considerados homens bons. A madeira, ninguém sabe. A madeira que foi muito extraída aqui do Brasil colonial foi o pau-brasil. E durante o período colonial, o produto de grande destaque econômico, comercial, foi a cana-de-açúcar. Em 1530, né, foi quando eu disse que deu início à colonização do Brasil com a vinda de Martim Afonso de Souza, né? Dom João III mandou ele vir para cá, e aí ele veio no intuito já de expulsar mesmo aqueles outros povos, né, de outros países que estavam querendo tomar posse das terras que então dizia ser de Portugal, Brasil. O terceiro governador-geral, né, Mendes de Sá, também. No desencontro entre os nativos e os brancos, nós temos como uma característica interessante as doenças e as armas de fogo, né? Porque matou parte das comunidades, destruiu mesmo parte das comunidades indígenas que existiam aqui no Brasil, né? Grupos étnicos também. No encontro, né, nós temos como característica, no encontro entre índios, né, nativos e europeus, é o que? Os escambos e os casamentos, né, que eles faziam, que eram trocas, né, de favores, né, uma coisa pela outra, como diz, né, o ditado popular. E a esquadra de Cabral chegou primeiramente aqui no Brasil, na atual cidade de Porto Seguro, que é o Marco Zero, que fica na Bahia, no estado baiano. Essa cidade, a cidade antiga, é considerado o Marco Zero português, europeu, aqui no Brasil. Então é isso, gente, basicamente fica até mais fácil e óbvio, né, para que vocês possam resolver a atividade que eu mandei para vocês.